E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tom e você está no canal Trimoritech. E o vídeo de hoje vai ser sobre undervolt em GPU e também junto com um pouquinho na minha, você pode fazer mais também, junto com overclock. Não só para essa 2080 Ti que eu vou fazer um undervolt, vou mostrar aqui, a metodologia serve também para a sua placa, mesmo que ela seja de outro modelo, ok? E para isso a gente vai utilizar o MSI Afterburner. Se você não tiver aí, já vai instalando. É uma coisa simples de fazer, só precisa ter um pouquinho de paciência para acertar o ponto ali, a melhor opção para sua placa, beleza? Antes de explicar aqui o que o undervolt faz. Para você que já conhece, vai ser uma coisinha breve, rapidinho. Para quem não conhece ainda, o undervolt, a gente seta as configurações da GPU, da sua placa de vídeo, para ela trabalhar com uma tensão um pouquinho menor. Dessa forma, além de economizar um pouco de energia, ela vai esquentar também menos, tá? Muitas vezes, bem menos. Principalmente se você fizer apenas o undervolt, não fazer o overclock, que eu vou mostrar aqui também. Os testes que eu fiz aqui nessa placa ainda foi quando eu estava com o dissipador, tá? Todo o conjunto de cooler da 2080 blower, tá? Eu já estou agora com a Triple Fan. Logo já sai vídeo aqui no canal, se você quiser acompanhar a saga dessa placa, já se inscreva aí. Agradeço muito também se esse vídeo te ajudar e valeu o seu like, dá uma força danada aqui pra gente, valeu? Bem, vamos lá, pra prática, vamos botar a mão na massa logo. Instalando o MSI Afterburner, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no Core Clock, colocar aqui menos 200 e dar o OK e marcar aqui na setinha, tá? Para aplicar as configurações. Isso aqui, ele vai fazer um downclock para a gente poder subir. Por quê, né? Por que eu faço isso? É para ele segurar aquela tensão naquele clock que a gente selecionar. E a gente vem aqui, ó, na curva de clock. Vou abrir ele aqui para vocês. Vou dar um zoom para vocês. Para mim está muito pequeno porque o monitor está em 4K e o MSI Afterburner não acompanha a resolução, mesmo que a gente aumente o DPI, ele não acompanha, tá? Para começar nessa placa, o que você vai ver primeiro? No MSI Afterburner, você consegue ver nesses gráficos aqui, a skin que eu estou usando é essa do jatinho aqui, do avião, mas na skin padrão também você vai encontrar esse menu para separar, né? Para ver a janela de monitoramento. E na janela você vai acompanhar o clock da sua placa, tá? A frequência da GPU e também a tensão. No minha aqui não está mostrando a tensão, mesmo procurando aqui, tem hora que essa função desaparece no monitoramento. Se a sua não tiver, e para mim também, eu não cheguei a usar esses gráficos aqui, você pode usar o GPU-Z, que por lá também você consegue acompanhar tanto a frequência quanto a temperatura e todos os outros dados da sua GPU, mas o mais importante, a frequência e a tensão. No caso aqui da GPU, a gente tem GPU voltage, tá? A voltagem da GPU é a mesma coisa, tá? A voltagem e a tensão é a mesma coisa. No caso aqui ela está parada, está em 0.7. Eu preferi utilizar o HWinfo64. Então a gente desce aqui, ele tem todos os dados de sensores do seu computador. A gente desce aqui, a gente chega na GPU, onde eu tenho aqui, eu consigo ver o atual, o mínimo, o máximo. Às vezes o máximo ele marca ali, o máximo que pegou em 1 segundo e acaba marcando. Dependendo do tempo que você fizer, serve também a média, tá? E ele tem a média, mas antes, quando você começar o teste, eu comecei a fazer com o benchmark do jogo. Eu acho que é mais prático fazer desse jeito do que você ficar em uma partida, né? Então, primeiro eu rodei vários benchmarks do jogo com estes testes, mas a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar o benchmark, assim que começar o benchmark, zera o contador aqui, tá? Ele vai zerar o mínimo e máximo para você e a média. E aí você vai ficar de olho aqui na GPU Core Voltage, no caso aqui está o 0.719, ele vai subir quando a gente começar a usar. E vai ficar de olho também no GPU Clock. Verificando e rodando os testes aqui, eu utilizei o Horizon Zero Dawn, mas você pode utilizar outro game aí de sua preferência que utilize bastante a GPU, tá? Se ele não estiver usando bem, se for um jogo muito leve, procure um jogo mais pesado, aumente a resolução do jogo
para a gente garantir que está usando 100% da GPU. Roda os testes e verifica qual o clock máximo e a tensão máxima que a sua GPU pega, tá? Por padrão, quando a gente vai olhar aqui no GPU-Z, a gente sabe que o clock boost, né, que é o boost padrão de clock dessa GPU, é de 1635. Geralmente, a gente olha aqui, se você vir aqui em Lookup, lá no Tech Power Up, você consegue ver melhor essas informações. O padrão costuma ser dessa placa de 1545, mas essa minha já veio com a BIOS de 1635. Geralmente, quando a placa ela tem uma margem maior de power, o TGP, ela costuma liberar um pouco mais. Então, jogando padrão aqui nessa placa, eu fiquei com a média de 1800 MHz. Às vezes, dependendo do jogo, ela pode até pegar um pouco mais do que isso e às vezes um pouco menos. Então, ela fica em 1800, joga bastante tempo ali. Às vezes, talvez, dependendo da temperatura, do uso, dependendo do jogo, ela pega 1750. Mas eu notei que ela pegava 1800 de boa por um bom tempo, jogando God of War, Horizon Zero Dawn. Então, para mim, o padrão que ela consegue chegar é de 1750 a 1800. Com a tensão de 0.950, ela chega a bater 1 volt, mas ela fica maior parte do tempo a 0.950. Partindo dessa premissa, a gente começa a fazer os testes. Com essas informações em mãos, para a gente conseguir reduzir a temperatura e também conseguir até uma redução do consumo de energia, mantendo aí a placa mais fresca e com o mesmo desempenho, você seta ela para aquele mesmo clock. Então, se ela pega 1800, a gente vem aqui na curva de fan, menos 200 antes, a gente consegue ver aqui a linha padrão dela e a linha que a gente diminuiu. Eu sei que ela pega 950 mV em 1800 MHz sem nenhum problema. Tá? Esse é o padrão que ela consegue funcionar. Então, o que eu faço? Um pontinho desses, a gente olha aqui, ele pega 943 mV. Então, eu vou subir até os 1800. Isso aqui é só o undervolt, tá, gente? Chegando até 1800, eu vou e clico aqui em aplicar. Quando a gente clica em aplicar, olha só, eu coloquei menos 200, né? Mas lá na frente, ele costuma subir um pouco mais o clock. Então, o que a gente pode fazer? Se acontecer esse caso na sua placa, você pode vir aqui na curva e colocar menos 250, tá? E aplicar. Dessa forma, quando eu vim aqui em 943 e subir até 1800, você pode usar a setinha do teclado para subir ou descer e clicar em aplicar. Ele vai manter a linha reta. Partindo disso aí, vamos aos testes. Se o seu sistema não crashar, não der problema, você pode tentar mais uma reduzida. Para começar aqui na curva, você pode pular de 25 em 25 mV. Então, a gente está em 925. Você pode descer para 900 e subir até 1800 e mandar aplicar. Testa. Não crashou? Volta aqui, coloca menos 250 de novo, aplica. E agora a gente testa 875. Mesmo esquema, sobe até 1800, manda aplicar e refaz os testes. Até você verificar, no momento, ele vai dar problema, ele vai travar o seu jogo, ele vai fechar. Então, fazendo os meus testes, quando eu cheguei em 875, o jogo crashou, deu problema. Então, eu sei que a margem para essa placa, para esse chip, está entre 875 e 900. Então eu vou agora nesses pontinhos do meio. Entre eles, ele sobe um pouquinho. Então a gente tem aqui entre 875 e 900, a gente tem 861, 887 e 890. Então testei em 861. Em alguns momentos funcionou, só que quando a gente joga um pouco mais, testa em outros jogos também, crashou de novo. Então eu já estava muito próximo, eu só precisei colocar 0.887 mV. Ela estabilizou em 0.887 e aí fazendo esses testes eu cheguei a 0.825 mV rodando somente com undervolt, né? Fazendo o clock travar ali em 1800, então é um micro overclock, que eu não vou contabilizar como isso, rodando a 1800 a 0.825 mV. Com isso, eu consegui reduzir
muito a temperatura, e olha que foi na blower, porque ela pegava ali os seus 81 graus ou mais, tá? Mesmo depois que eu dei uma corrigida nela, ainda era um fan meio problemático, e ela estava pegando a temperatura muito alta, mas somente com o undervolt, a temperatura aí caiu de 81 graus para 64. Foi muita coisa, e não foi só isso que a gente ganhou, né? O consumo, que era na cerca de 250 watts a 260, caiu para 215, melhorou bastante. E essa é uma configuração bem favorável, porque você consome menos energia, mantém também a temperatura bem abaixo do que essa placa chega e acaba dando o thermal throttle, tá? O limite dela é 84, mas não é o ideal você deixar chegar em 84. 84 era o limite para ela não pifar, tá bom? Para não dar problema. Já chega ali em 84, ela já dá thermal throttle, você tem perda de desempenho na placa. Ela vai reduzir o clock para ela conseguir se manter no máximo a 84 graus. Não é o ideal para se trabalhar em nenhuma placa, nem processador, no seu limite térmico. Você tem que estar sempre abaixo disso. Então, essa temperatura de 64 na blower, na triple fica menor ainda, está excelente. Mas para você que quer, além do undervolt, quiser fazer também um overclock, vai seguir o mesmo padrão, porém aumentar o clock aos poucos, e aí também acaba tendo que aumentar a tensão. O ideal não é que você ultrapasse a tensão padrão, porque aí você vai estar ganhando um aumento de temperatura, vai esquentar bem mais também. Em 1900 MHz eu consegui uma estabilidade a 0.887 mV. Então eu consegui dessa forma um overclock com undervolt. E o padrão que a gente consegue, por exemplo, em Horizon Zero Dawn, é de 64 FPS, às vezes pega 65, tanto que o undervolt padrão pegou 64 FPS com 64 graus. Com este overclock eu consegui 67 FPS, o ganho foi pequeno, também não fiz um overclock tão grande assim, e a temperatura aumentou, tá 72 graus. Não está no 64 com o undervolt, mas também não está batendo 81, 82 graus, como é o padrão dessa placa. Então a gente conseguiu aí um meio termo, né? Conseguiu fazer um overclock com undervolt e conseguiu uma temperatura menor também. Agora, para você que só quer fazer overclock, tem como fazer também, obviamente. Vai ter uma temperatura bem maior aí. Mas para tentar segurar isso, eu vim aqui, tirei a sincronização, porque quando você aumenta o power, ele aumenta um pouquinho também o limite térmico, porque obviamente vai esquentar mais a sua GPU. Mas eu vim aqui subir, essa aqui permite, essa VBIOS, permite um aumento de até 23%, então foi para 123% de power, porém eu não aumentei o limite térmico, eu não quero que essa placa bata lá os seus 86 graus, que já é muita coisa, 84, não quero que ela aumente para 86, se você quiser correr o risco, pode deixar marcado que ele vai subir aqui também a temperatura embaixo. Colocando aqui o clock no padrão, aumentando o power e fazendo os testes, eu vi que a placa chega até 2050, 2100 MHz. Tá vendo que aumentou muito o consumo para um pouco ganho de desempenho? Tem um ganho de desempenho, mas às vezes o consumo que você vai estar soltando aí a mais, talvez não compense tanto. Mas cada caso é o caso. Fiz também um pequeno overclock nas memórias em mais 500 MHz. Isso não ajuda tanto nos ganhos. Aumenta aí 1,5% de FPS, tá? Olha só, eu coloquei 2080, mas como ele faz de 15 em 15, ele chegou ali em 2085, tá? Esse é o padrão que ele vai segurar em 1.050 mV. E com isso, sim, a gente tem um ganho de desempenho. A temperatura vai bater o que ela batia antes lá em 81 graus, segurando a tensão um pouquinho aí, e o clock a 2085, vou até corrigir aqui no gráfico, 81 graus de temperatura, então não teve uma redução de temperatura, mas a gente teve um ganho de desempenho, tá? A gente teve também o mesmo ruído, porém a gente teve um ganho de FPS, tá? De 64 FPS a gente conseguiu aí 70 FPS no Horizon Zero Dawn em 4K com tudo no máximo, tá? No caso, um bom jogo também para fazer esses testes seria o Shadow of Tomb Raider,
que é um jogo que esquenta bastante a placa e dá aí para você fazer os testes de estresse necessários. Após encontrar aí uma configuração bem estável no seu sistema, é bom você testar em outros jogos e jogar um bom tempo aí até encontrar uma configuração bem estável, tá? Porque em algum jogo ou outro, às vezes você conseguiu ali naquele benchmark um determinado undervolt, mas às vezes em algum jogo ou outro ele precise subir, ele precise de mais um pouco e acaba crashando o jogo. Então faz o teste em mais alguns jogos, você consegue aí encontrar uma configuração mais estável para o seu sistema. Para você que tem essa placa e quiser copiar, eu não recomendo porque os chips, às vezes VRM, o projeto não é o mesmo, mas se quiser começar por aí, a configuração é essa. E se eu te ajudei de alguma forma nesse vídeo, eu espero que pelo menos valha a sua inscrição e o seu like, isso ajuda muita gente aqui. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!